Então, pessoal, ó, avaliação de impacto ambiental, a famosa AIA, tá? Então a gente já andou, até nos slides aí, né, vira e mexe coloca o AIA, tá? Não esqueçam, AIA, avaliação de impacto ambiental. É, também não confundam com o EIA, né, que é estudo de impacto ambiental, que é aquele documento técnico, né, elaborado para aquelas atividades que têm um potencial poluidor muito grande, coisas e tal. Tá? São coisas diferentes. Um nome, eu até acho que eu já falei isso nas primeiras aulas, não lembro se eu falei exatamente isso, né, com essas palavras, mas esse termo EIA, né, estudo de impacto ambiental, ele é um termo muito infeliz, né, aqui no Brasil. Por que isso? Porque ele confunde as pessoas, né? Porque todo estudo que se faz sobre o meio ambiente, né, e alterações ambientais, ele é um estudo de impacto ambiental, tá? Mas como eu acho que até mostrei na outra aula, tem vários tipos de estudos ambientais, né? Tem os relatórios de controle ambiental, os planos de recuperação de áreas degradadas e aí por diante. E tem o estudo de impacto ambiental, né, que acompanha aquele tal do RIMA, né, o famoso RIMA e tal. Esse termo, estudo de impacto ambiental, ele é chato aqui no Brasil, né, porque ele é muito similar, né, ele confunde com os estudos em si, né, os documentos todos, né. Então eu acho bem chato assim, e os alunos geralmente confundem muito isso, tá? A avaliação, por sua vez, é um processo, é algo maior do que um documento só, né? Acho que foi até Grazi falou isso, perguntou ou foi Elida, eu acho, que perguntou em uma outra aula sobre isso, quando a gente estava falando sobre licença, né? A licença ambiental. Então, tipo assim, a licença é uma parte da avaliação de impacto ambiental, né? O EIA-RIMA é uma parte da avaliação de impacto ambiental. E aí por diante, tá? Então a avaliação ela é mais ampla, tá? Então já começo dizendo isso para vocês na aula de hoje, é que a avaliação ela é mais ampla, tá? Quando a gente fala assim, avaliação de impacto ambiental é o conjunto de todas as atividades que vão culminar, que vão terminar lá no final com a emissão ou com a negativa da licença ambiental para o empreendimento funcionar. A avaliação de impacto ambiental visa considerar a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais antes da tomada de decisão pela execução ou implantação de algum empreendimento. Deve ser realizada de forma Só um segundo, sistemática. deixa eu reforçar uma coisa na mente de vocês, Marcos. Quando, quando vocês lerem empreendimento em qualquer lugar, certo? Dos slides ou de textos que vocês lerem, quando a gente fala em empreendimento, esse empreendimento ele pode ser uma empresa, tá? Tipo a padaria, a usina Monte Alegre, pode ser uma empresa, mas pode ser também a prestação de um serviço, pode ser um produto e pode ser também uma ação, tá? Uma ação de governo, por exemplo, tá? Um projeto do governo, tá certo? Então, assim, a gente usa a palavra empreendimento só para resumir, tá? Mas tenho sempre em mente que a avaliação ela não é só para empresas, tá? É para outras questões também, prestação de serviço, legislação, né? Coisas desse gênero. Continue. Deve ser realizada de forma sistemática, de maneira lógica, de modo a alcançar o seu objetivo. O conjunto de atividades e procedimentos que visam a AIA recebe o nome de Processo de Avaliação de Impacto Ambiental. Esse processo é objetivo de regulamentação, a qual define de forma detalhada todos os procedimentos a serem seguidos, os conteúdos mínimos dos estudos de impacto, modalidades de consulta pública, dentre outras informações. Ótimo. Vocês, não sei se vocês lembram, mas se vocês olharem as outras aulas da gente, vocês vão ver que em algum momento eu disse para vocês o seguinte: aqui nessa disciplina, o foco da gente é trabalhar a adequação dos empreendimentos para que eles atendam normas ambientais, tá? Para que eles funcionem de forma equilibrada, tá certo? Então é equilibrado do ponto de vista ambiental, lógico, né? Então a lógica dessa disciplina é essa: verificar se as propostas desses empreendimentos elas são ambientalmente viáveis, certo? Essa é a lógica da gente aqui.
E aí eu falei também para vocês assim, que vocês não vão tirar nada da cabeça de vocês. Vocês não vão criar nada, tá? Nesse campo de atuação, vocês só vão fazer aquilo que tiver no papel, ou seja, aquilo que a legislação mandar fazer, tá? Então, por exemplo, se o órgão ambiental, se vocês vão trabalhar como consultores para uma instalação de uma empresa, tá, de um empreendimento, e o órgão ambiental disser assim, você precisa fazer um estudo sobre a fauna local. Vocês vão fazer um estudo sobre a fauna local. Vocês não vão ficar olhando em planta, em temperatura ambiente, em clima, não sei o quê. Vocês vão colocar o foco na fauna. Tá certo? Por quê? Porque o órgão ambiental pediu para vocês falarem sobre fauna. Vocês não vão ficar inventando moda, vamos dizer assim, né? Vocês não vão ficar inventando moda. Não vão consumir esforços de vocês, tá? Por quê? Até porque existem custos, né, para a elaboração desses estudos. Então imagina, se você é contratado para fazer um negócio que precisava só de um inventário de fauna, e você inventa de fazer um inventário de flora, disso, daquilo, você vai consumir mais recursos financeiros e técnicos, né? E de profissionais também, recursos humanos, tá? Que pode em algum momento, inclusive, até inviabilizar o trabalho. Então vocês têm que sigam a regra. Se o que mandar vocês fazerem, vocês façam, tá? Não façam menos do que eles pedirem e saibam que se fizerem mais, vocês podem ou simplesmente gastar esforço de vocês ou arranjar uma pedra para tropeçar lá na frente. A avaliação de impacto ambiental, ela é sistemática. Então aí segue um pouco, Grazi, aquela história das pesquisas, né? Tipo aquele lance que vocês estão fazendo em estágio, né? Em estágio vocês estão fazendo pesquisa mesmo, né? Estão aprendendo a fazer pesquisa. Então, ciência, né? No caso, né? Estão aprendendo a fazer ciência. A avaliação de impacto ambiental, então, ela tem que atender a essa lógica, tá? Da ciência, ela tem que ser sistemática, tá? Mas ela é uma coisa aplicada. Então, vocês não vão criar nada da cabeça de vocês, mas vocês vão ter que ser sistemáticos na forma como vão executar o trabalho, para que o órgão ambiental possa avaliar, tenha condições, né, de avaliar se aquilo que vocês fizeram e os resultados que obtiveram são válidos. Tá? Porque se vocês fizerem de bolo, do jeito que vocês inventarem, o órgão ambiental, quando for analisar, ele não vai entender. Ele pode não entender o que vocês fizeram, né? E os resultados que chegaram. E aí vai dar vai dar rolo para o empreendimento. Tá legal? Então, procedimentos sempre sistemáticos, tá? Vamos pra frente. Tal como o licenciamento ambiental, a AIA é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil. As principais características do processo de AIA são conjunto estruturado de procedimentos, regido por lei ou regulamentações documentada, envolve diversos participantes, tem foco na análise de viabilidade ambiental de uma proposta. Muito bem, muito bem. Então vejam, quando eu falei sobre licenciamento ambiental, eu alertei vocês que o licenciamento ambiental era um instrumento presente na Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? A avaliação de impacto ambiental é outro instrumento que está presente na Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Certo? Se é que já não viram, né? As principais características do processo de avaliação de impacto ambiental. Conjunto estruturado de procedimentos, tá? Então aquela coisa, né? Vocês têm que seguir uma lógica técnica e científica para a elaboração das atividades, tá? Ou seja, tem que ser sistemáticos. Vocês têm que observar a legislação que está relacionada com o processo de avaliação de impacto ambiental e com um empreendimento em específico que vocês estão trabalhando. Se for uma usina hidrelétrica, vocês vão ter que ver se existem leis relacionadas à implantação de usina hidrelétrica. Se for uma empresa, uma rodovia, vocês têm que ver se tem alguma legislação específica que trate sobre avaliação de impacto ambiental para rodovias, tá? Então vocês têm que ficar de olho na legislação ambiental. A avaliação de impacto ambiental, ela anda de mãos dadas com a legislação ambiental, tá? Elas nunca soltam as mãos, andam sempre de mãos dadas. É um processo que ele tem que ser documentado, ou seja, todas as etapas,
todos os produtos que são gerados, eles têm que ser documentados de alguma forma, geralmente no formato de relatórios, tá certo? Envolve diversos participantes, porque é aquilo que a gente já falou na outra aula, né? Envolve o empreendedor, que é a empresa ou a pessoa que tem interesse na instalação da atividade, envolve a população, envolve os órgãos ambientais, tá? Então envolve diversos atores. E aí uma coisa que é mais importante, que é muito importante, não é mais, mas é muito importante, é que o foco da avaliação de impacto ambiental não é na aprovação de um empreendimento, no funcionamento de um empreendimento. É na avaliação das alternativas, tá certo? Para a instalação daquela atividade em um determinado local. Então, o foco principal da avaliação de impacto ambiental seria verificar se aquela alternativa que está sendo proposta, ela é a melhor dentre um conjunto de alternativas para se chegar a um determinado objetivo. Tá? Traduzindo, energia elétrica, ela pode ser gerada por uma grande usina hidrelétrica. Então você tem uma grande barragem que vai gerar energia elétrica, tá? É muito comum isso aqui no Brasil, mas a energia elétrica ela pode ser gerada também por uma fonte eólica, por uma fonte solar, por biomassa, tá? Poderia ser gerado por pequenas barragens ao invés de fazer uma grande, tá? Então veja, o objetivo é ampliar o fornecimento de energia para a população. As alternativas seriam uma grande barragem, diversas pequenas barragens, termoelétricas, usinas eólicas, usinas solares, tá? Então, a avaliação de impacto ambiental, ela deveria, né, ser construída dessa forma. Mostrar essas alternativas e, dentre essas, verificar qual seria a mais viável para alcançar aquele objetivo que é aumentar a oferta de energia para a população. Então, assim, o fato, né, não é que seria assim, é melhor essa estrada passar aqui por dentro do mangue, passar ali por cima da duna, ou passar por não sei aonde, né? Isso não são alternativas, tá? Para o projeto. Por quê? Porque essas alternativas, elas já nascem inviáveis. Porque, por exemplo, duna é área de preservação permanente, mangue é área de preservação permanente. Então, quando você coloca essas alternativas ao seu projeto, você já está colocando alternativas que seriam impossíveis de serem aceitas, tá? Porque a legislação já proíbe, né? Esse tipo de uso desses ambientes, tá? Então essa questão de alternativas, né, seria para outras tecnologias, digamos assim, para se alcançar o mesmo objetivo. Objetivos da AIA: assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório. Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes de caráter biofísicos, sociais ou outros. Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções. Daí a importância do entendimento das funções e serviços ecossistêmicos. Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão de recursos. Então vejam mais uma vez que os conteúdos que a gente vai vendo ao longo do semestre, eles são conectados, tá? Então veja, um dos objetivos é justamente manter essa produtividade dos ecossistemas naturais, tá? E aí você tem que ter aquele entendimento do que são funções ecossistêmicas e do que são serviços ecossistêmicos. Porque se você não entende isso, você não entende, por tabela, né? Você não entende como funciona o sistema natural. Se você não entende como ele funciona, você não tem como garantir, né, a manutenção da qualidade, tá, daquele ambiente. Então você tem que primeiro entender como ele funciona para depois traçar estratégias de manutenção daquele ecossistema. Tá? E isso vai estar incluído no processo de avaliação de impacto ambiental. Tá legal? Aí tem aquelas outras coisas, né, que a gente já falou bastante, né? Tem um caráter preventivo, um caráter prévio, né, que é para evitar que a perda de qualidade dos sistemas ambientais, tá? Então aquelas coisas todas que a gente andou vendo nas outras aulas. Objetivos da AIA:
Na prática, a função da AIA seria a de incentivar a proposição de projetos menos agressivos ao ambiente e não apenas listar, por parte dos proponentes, soluções para possíveis problemas que viriam a ser causados. A AIA deve Peraí, viu, trazer... Graça? Ó, viu? Isso aí é o que eu falei ainda agora, tá? O papel da avaliação de impacto ambiental não é só dizer assim, o empreendimento, aquelas coisas de tratamento, como é que chama? Estação de tratamento de esgoto. É aquela nhaca. A ideia da avaliação de impacto ambiental não seria simplesmente fazer assim, ó. Eu quero instalar uma estação de tratamento de esgoto, tá? Um dos reflexos desse tipo de empreendimento é esse impacto, esse cheiro, esse mau cheiro, tá? Proveniente como é que chama? Da depuração ali da matéria orgânica e coisa e tal, tá certo? Esse é um dos problemas. Então veja, a avaliação de impacto ambiental, ela não tem que se limitar simplesmente a dizer assim, quais são as opções para amenizar a dispersão desse mau cheiro, tá? Planta árvores ao redor, faz um cinturão verde, usa algum tipo de, sei lá, de ventilação específica, algum filtro, algo do tipo. Isso aí seriam, só um segundo, viu, Elcio? Isso seriam alternativas assim, tecnológicas, tá? Para resolver aquele problema. O estudo de alternativas que deveria ser abordado em uma avaliação de impacto ambiental seria o seguinte: essa tecnologia dessas estações de tratamento de esgoto, elas são viáveis de serem instaladas, ou seria melhor fazer tanques fechados? Ou seria melhor fazer em algum outro local? Tá entendendo? Então, assim, as alternativas deveriam ser ou fazer um tratamento a partir logo das casas, das fontes de emissão. Tá entendendo? Então, a ideia das alternativas não é só de alternativas tecnológicas para resolver cada impacto ambiental que aquele empreendimento vai causar, mas sim alternativas para o empreendimento em si, tá certo? Para resolver o problema que aquele empreendimento está se propondo a abordar. Aqui em Mangabeira, no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa, também é esse mesmo esquema. A estação de tratamento fica dentro do bairro, lá no meio do bairro, aí fica... Ela é toda cercada por... Eu não lembro agora se é eucalipto, mas tem ou é pinheiro, alguma coisa, não sei qual é a árvore. Mas é rodeado também por árvores para amenizar essa passagem, né, desse odor, tá? Geralmente é essa técnica que se utiliza, né? Mas aí você vê, né? É uma proposição de uma medida para atenuar o problema, né? Mas então, assim, isso não é uma alternativa. A gente não poderia chamar isso de uma alternativa para resolver o problema do tratamento de esgoto. Isso é uma alternativa para resolver o problema de um impacto que aquela atividade causa. E não era para ser assim, né? A abordagem da AIA não era para ser assim. A AIA deve trazer à luz também o debate sobre a distribuição do ônus e benefício dos projetos de estudo, uma vez que quase sempre a população beneficiada pelo projeto não é a mesma que o alvo dos impactos negativos. Sanches, 2008, página 94. A AIA ajuda ainda na gestão ambiental do empreendimento, uma vez que durante a elaboração do estudo de impacto ambiental, questões importantes são previamente pensadas, tais como implantação de medidas mitigatórias e compensatórias, cronograma de execução, parcerias, indicadores para monitoramento. Proceder, né, com esse processo de avaliação de impactos ambientais só tem vantagens, tá? Tanto para o empreendedor, quanto para as instituições, né, que avaliam, quanto para o ambiente, né? E o ambiente de forma mais ampla, considerando também a população, né, que vai ser beneficiada ou que vai ser impactada diretamente, tá? Então, digamos, seria essa a importância, né, uma das maiores contribuições da AIA, né, que ela vai sempre facilitar a vida, digamos assim, de todos os atores envolvidos naquela questão que está sob avaliação. Esse gráfico aqui vocês já lembram dele, né, que é o que a gente viu na aula passada. O processo, ele começa com a apresentação de uma proposta, a gente já falou sobre isso, tá? Aí a primeira etapa efetiva do processo de avaliação de impacto ambiental é a etapa de triagem, tá?
Então veja, quando eu falei da outra vez, eu só mostrei para vocês todo o fluxo, tá? Do licenciamento ambiental, do processo de licenciamento ambiental, tá? Agora, é interessante para vocês verificarem quais são as etapas que compõem o processo de avaliação de impacto ambiental. Então, a primeira etapa é a etapa de triagem, tá? E essa etapa de triagem, quais são as atividades, as ações que fazem parte dela, dessa etapa? São essas que estão dentro desse retângulo, tá? Que é aquela verificação se a proposta que está sendo apresentada ao órgão ambiental, ela tem um potencial de degradação alto ou não, tá? E aí volta aquela história que se houver dúvida, aí existe a necessidade de uma avaliação prévia para poder encaminhar um melhor direcionamento, tá? do fluxo, do processo, tá certo? Então a primeira etapa, a etapa inicial, é a etapa de triagem, tá? Uma vez passada a etapa de triagem, aí você vai para uma outra etapa, que seria a da análise, tá? A análise do quê? A análise de todas as informações pertinentes ao empreendimento, tá certo? E essa análise detalhada, ela só ocorre no caso dos empreendimentos que têm um potencial de causar impactos ambientais negativos elevado, tá certo? Lembram disso que o fluxo ele se divide em dois, né? Um para o licenciamento ali para atividades que são de menor potencial impactante e o outro para atividades de maior potencial impactante, tá? Então essa análise detalhada ela vai para esse outro lado. Ela vai estar, o foco dela vai estar nessas atividades que têm um potencial maior de degradação, certo? Então ela chama-se análise detalhada. E aí quais são as ações, né, nessa etapa de análise? Aí justamente a determinação do escopo, né? Qual vai ser a abordagem do estudo, o que vai precisar ser abordado, tá? A elaboração propriamente dita do documento e a RIMA, tá? E aquelas etapas que a gente também já andou conversando, que é a análise por parte dos técnicos do órgão ambiental e a consulta pública, ou seja, a participação popular na leitura e nas críticas a esse documento e a RIMA, tá? Então todas essas ações aí fazem parte da análise detalhada, certo? Uma outra etapa que vai vir depois é a etapa, aí você vai ter a decisão, né? O momento de decisão, de tomada de decisão, e aí a outra etapa que vai vir na sequência seria a etapa pós-decisão, digamos assim, tá? E aí essa etapa, pós-aprovação, no caso, né? No caso da aprovação da licença ambiental, tá certo? Então você tem a análise, tem a tomada de decisão. No caso da atividade ser aprovada, você tem essa etapa de pós-aprovação, tá? Essa aqui no final, que aí ela é composta justamente pelas ações de monitoramento e de acompanhamento da atividade, tá? Então basicamente são três, né? A gente poderia até expandir e dizer que são 4 etapas. Seria a etapa de triagem, a análise detalhada, a tomada de decisão e a etapa pós-aprovação. Então veja, o gráfico é o mesmo, tá? O mesmo que a gente já viu na aula passada. Só que agora a gente está dando destaque ao processo em si de avaliação de impacto ambiental. Então quais são, né, as etapas do processo de avaliação? Cada uma dessas etapas aí vão ser descritas na sequência, tá certo? Aqui na sequência dos slides. Então aí vai a apresentação da proposta, triagem, tá? Eu coloquei um resumozinho aqui para vocês. O processo de AIA se inicia quando a proposição de um determinado empreendimento chega ao órgão ambiental decisório. Essa proposta é encaminhada pelo interessado, ou seja, uma empresa privada ou pública, agência de desenvolvimento ou similar. Nessa proposta inicial devem ser iniciadas as características gerais daquilo que se pretende desenvolver, bem como a sua localização e abrangência. Com base nessas informações iniciais, será analisado se a proposta tem baixo ou alto teor potencial de causar impactos ambientais.
Caso o potencial seja elevado, então o processo irá se apoiar na elaboração de um EIA-RIMA. Caso seja baixo, seguirá o processo de licenciamento sem exigência do EIA-RIMA. Exatamente, que é justamente o que está lá naquele fluxograma, tá? Então, como é que se inicia? O empreendedor, o interessado, ele chega no órgão ambiental e diz assim, ó, eu estou pretendendo instalar uma fábrica de cuscuz lá em lá no Veloso, no município de Rio Tinto, certo? Então é assim que se inicia a coisa. O interessado na atividade, ele vai ao órgão ambiental e ele indica ao órgão ambiental o que ele quer fazer, certo? O que ele quer implantar. O órgão ambiental, de posse dessas informações iniciais, vai determinar justamente para qual lado daquele fluxograma o projeto vai seguir, para o licenciamento convencional ou para o licenciamento baseado no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto sobre o meio ambiente, tá certo? Então a lógica seria essa, primeira fasezinha lá de cima, apresentação da proposta. Segunda etapa, então já foi apresentada a proposta ao órgão ambiental. Segunda etapa, etapa de triagem. A fase no qual se verificam quais atividades humanas podem ser causadoras de impactos ambientais significativos, dando-lhe o devido enquadramento. Olha só um segundo. Enquadramento, já vou reforçar agora o que ele vai ler, tá? Esse enquadramento é justamente aquela história, tá? Para onde é que a atividade vai seguir dentro daquele fluxograma? Quando a gente fala aqui em enquadramento, é aquilo, tá? Para que lado que vai o projeto naquele fluxograma lá do licenciamento ambiental. Continue. Nessa fase, as propostas podem ser enquadradas em uma das três situações que se seguem. Necessidade de realização de estudos aprofundados sobre os possíveis impactos ambientais. Não são necessários estudos aprofundados, pois os efeitos não são elevados. Há dúvidas sobre o potencial de degradação ou sobre as medidas de controle ambiental, dividindo-se em elaborar um estudo simplificado para possibilitar um adequado enquadramento. Comumente são utilizadas listas denominadas de listas positivas, elaboradas por órgãos ambientais e pelo CONAMA, onde costumam aqueles tipos de empreendimento que obrigatoriamente devem apresentar estudos detalhados. Bom, então é aquilo que tem lá no fluxograma, tá? O órgão ambiental, de posse da apresentação da proposta, o órgão ambiental ele vai verificar em que situação ali a atividade vai se enquadrar. De alto potencial de impactante, baixo potencial impactante, ou no caso da dúvida, solicitar uma avaliação prévia para poder resolver melhor esse enquadramento, tá? Várias atividades humanas, elas já são muito conhecidas, tá? Os impactos, né, os reflexos sobre o meio ambiente delas já são muito conhecidos pelos órgãos ambientais, tá? Tem muita bibliografia e coisa e tal. Então, assim, já se sabe se ela tem um potencial elevado ou não de causar impactos. Aí, para facilitar a vida, o que o pessoal fez? Cria algumas listas, tá? Que aí são essas listas positivas. E essa lista positiva nada mais é do que um rol, né, de tipos de empreendimento que normalmente são causadores de grandes impactos. Aí vai ter usina hidrelétrica, usina termoelétrica, estradas com várias faixas de rolamento, ferrovia, portos, aeroportos, tá? Vai ter uma lista. Aí quando o interessado ele chegar no órgão ambiental e disser assim, eu estou pretendendo instalar um aeroporto, aí o pessoal do órgão ambiental vai olhar na lista deles, nessa lista positiva. Aeroporto consta dessa lista? Consta. Aí ele de cara já diz, ó, meu irmão, tu vai ter que fazer teu licenciamento utilizando o processo do EIA-RIMA, tá? Se o aeroporto não tiver naquela lista, ele vai dizer assim, ó, você pode fazer o processo pelo fluxo ali simplificado, tá?
Caso o órgão ambiental ele ache, tem alguma dúvida sobre o funcionamento desse aeroporto, aí ele vai para aquela coluna do meio lá do talvez os estudos prévios. Então vejam, ó, não confundam, tá? No caso da gente aqui de estudos ambientais, o positivo dessa lista positiva significa aquelas coisas ruins, tá? Então, assim, tipo, numa prova, alguma coisa, não confundam isso, tá? Então, assim, não é uma lista negativa o nome, tá certo? Apesar dos empreendimentos constarem dela, né? Lista positiva. Os empreendimentos constam da lista positiva, mas constam dela porque eles são ruins ao ambiente. Então, não confundam, tá? É comum a galera confundir isso, né? E chamar trocado, né? Ó, aí vem outra etapa, tá? A outra etapa agora. Então a gente já passou pela etapa de apresentação da proposta, triagem e agora escopo. Nome dado ao conteúdo, abrangência e profundidade, que deverão nortear e elaboração dos estudos ambientais. Os parâmetros para a elaboração dos estudos ambientais devem ter um caráter generalista, aplicável à ampla maioria das situações. Em função dos impactos que poderão decorrer do empreendimento, será definido um plano de trabalho para a realização dos estudos. Esse plano de trabalho deve proporcionar a identificação de como os impactos se manifestarão, sua magnitude e intensidade, medidas mitigadoras e compensatórias. Dessa etapa resulta um documento denominado termo de referência. Isso mesmo. Aí você vê, ó, o que é o escopo? É a definição do que é que vai ser estudado, tá? E de como vai ser estudado. Tá legal? Isso é o escopo. A etapa, né, de definição do escopo, tá certo? Então, por que esse escopo ele tem que ter um caráter generalista? Por quê? O órgão ambiental, ele assim, de forma antecipada, ele já vai ter vários documentos para vários tipos de empreendimentos, tá? Então, assim, ele não vai esperar a padaria Flor de Lis chegar lá e perguntar o que ele tem que fazer para licenciar. Depois a padaria Pão Doce Pão, a padaria Pão do José, tá entendendo? E criar um termo de referência para cada um escopo para cada um. O órgão ambiental ele já tem um escopo para tudo quanto for padaria, para padarias, tá? Então ele de forma antecipada ele já tem lá um documento genérico, tá? Generalista para aquela atividade de panificação. O que vai acontecer é que ele pode fazer ajustes nesse documento a depender das características do empreendimento, tá certo? Mas o órgão ambiental ele já tem vários desses documentos pré-elaborados. Inclusive, por exemplo, se vocês entrarem no site da SUDEMA, tem um link lá para vários termos de referência de vários tipos de atividades, carcinicultura, seja um monte de coisa, tá? Aterro sanitário e tal. Então já tem lá um termo de referência para vários tipos de empreendimentos, tá joia? Esse escopo, ele é o plano de trabalho, tá? É o que o empreendedor vai executar ao longo do processo de AIA, tá certo? E o nome do documento, né? Do documento onde constam essas características, né? Esse conteúdo a ser abordado, o nome que a gente dá é termo de referência, tá? Por isso eu até coloquei em negrito aí. Termo de referência. Então, se vocês se tornarem consultores ambientais e forem contratados por uma empresa, né, para fazer um processo de licenciamento ambiental, quando vocês chegarem na SUDEMA ou na CPRH, seja lá qual for o órgão ambiental que vocês chegarem, vocês vão dizer assim, ó, a gente está querendo instalar uma atividade X e eu gostaria de ver o termo de referência para o licenciamento dessa atividade. Aí o secretário, o recepcionista, ele vai na pasta lá e ele vai pegar uma papeladazinha, que é o termo de referência feito propriamente dito, e vai entregar para vocês. Toma aqui o termo de referência para a instalação da fábrica de cuscuz. Certo? Aí você vai seguir um roteirozinho. O que tiver ali no papel, vocês vão seguindo para cumprir ali aquelas etapas até chegar
e depois vocês darem entrada, né, protocolarem o pedido de licença. Então o órgão ambiental ele vai chegar para vocês com um termo de referência e dizer para vocês, ó, tá aqui o que vocês têm que fazer para poder andar o processo de licenciamento. Vocês só vão fazer o que está escrito ali. Elaboração do EIA. O EIA propriamente dito, tá? Aquele estudo de impacto ambiental / relatório de impacto sobre o meio ambiente. Elaboração do EIA. Principal atividade do processo de AIA, sendo também aquela mais onerosa e mais demorada. Deve ser preparado por equipe multidisciplinar, contratada e paga pelo interessado na instalação do projeto. Deverá determinar a extensão e intensidade dos impactos ambientais, propondo modificações no projeto sempre que necessário, visando reduzir ou eliminar os impactos negativos que eventualmente possam ocorrer. Devido à natureza técnica desses estudos, é usual que seja elaborado um resumo em linguagem simplificada, visando comunicar as principais características e impactos do empreendimento. O passo a passo da elaboração de um EIA-RIMA será abordado em aulas futuras. Exatamente, porque aí a gente vai ter uma aula só para falar do conteúdo do EIA, tá certo? Do EIA-RIMA. Viu o tamanho do rabisco que eu fiz ali no onerosa? Essa etapa, a elaboração desse estudo, é a parte onde se vai mais gastar dinheiro, tá? No processo de AIA. Por quê? Porque vai envolver o pagamento a contratação de técnicos habilitados, né, de profissionais habilitados para realizar atividades de campo, para redação do texto, coleta de dados, tá certo? Então é a parte que mais vai ser cara do ponto de vista financeiro. Quem paga isso? Quem paga isso é o cara que está interessado em instalar um empreendimento, tá? Então não é o Estado, o governo que vai pagar isso, a não ser que o projeto seja de origem do governo, né? Se for, por exemplo, o governo do estado da Paraíba está querendo instalar um porto em algum lugar, quem vai ter que pagar pelos estudos ambientais é o próprio governo do estado, tá? Porque é o interessado na obra. Mas se for uma empresa privada, quem paga todos os custos é o que a gente chama de empreendedor. A etapa realizada por equipe técnica do órgão governamental responsável pela autorização do empreendimento. Aí a parte da objetiva. Verificar a conformidade entre os estudos realizados e o termo de referência, a regulamentação aplicáveis, observar se o projeto proposto foi adequado ao descrito e verificar se os impactos ambientais foram devidamente analisados e se as medidas atenuadoras dos impactos negativos foram sugeridos. Referentemente, a equipe que realiza a análise deve ser multidisciplinar, algo que nem sempre ocorre, especialmente em estudos do tipo simplificado. Isso. Até aí, tem mais alguma coisa? Não, é só até aí. Então veja, o documento chegou lá no órgão ambiental, tá certo? Ele vai passar, aí veja, análise técnica, essa etapa da análise técnica, tá? Ou seja, os técnicos do órgão ambiental. Vai ter a etapa da consulta pública ainda, acho que é o próximo slide. Etapa da consulta pública ainda vai ter, tá? Então, nesse caso aí, o órgão ambiental, ele recebe os documentos, né, os estudos elaborados, tá? Ele verifica se o que foi pedido no termo de referência foi realmente elaborado, tá? Produzido da forma que está lá no termo de referência, verifica se os impactos foram bem descritos e as medidas atenuadoras também foram bem descritas, tá certo? E aí, a partir dessa análise é que vai chegar naquela etapa da decisão, que a gente já viu que tem naquele fluxograma e vai chegar daqui a pouco, tá certo? E aquele velho esquema, né? O ideal é que esse documento ele seja analisado por vários técnicos do órgão ambiental, tá? Com formações diferentes. O ideal seria esse, né? Uma equipe multidisciplinar. Mas nem sempre acontece, tá certo? Então isso é fato também. Então essa seria a etapa de análise técnica. Dessa equipe podem participar técnicos de diferentes organismos que eventualmente tenham interface com a temática do projeto proposto, IPAM, ANA, etc. Em geral, são observados aspectos como qualidade e detalhamento do diagnóstico ambiental,
metodologias utilizadas para identificação e mensuração dos impactos, adequabilidade das medidas atenuadoras. O que essa continuação da análise técnica está informando é o seguinte: por exemplo, se o teu empreendimento vai ser em um local, por exemplo, que tem a presença de sítios arqueológicos, então essa análise técnica ela pode ser compartilhada entre o órgão ambiental, tipo aqui na Paraíba, a SUDEMA, e o órgão que é responsável pela preservação dos sítios arqueológicos, tá? Seria o IPHAN, ou, que é federal, né? O IPHAN é federal. Ou o IFAEP, que é o correspondente estadual, tá certo? Se for uma coisa com recursos hídricos, aí pode ser a Agência Nacional de Águas, tá? Que é essa ANA, né? Que está no slide, tá? O IPHAN é Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? Então, essa análise, né? Essa etapa de análise, ela não é necessariamente feita exclusivamente pelo órgão ambiental. O órgão ambiental ele pode contactar, né, outras entidades que tenham interface com o tipo de empreendimento ou com o local de instalação, tá? Para poder pegar um apoio, um suporte, né, melhor para a execução da análise, tá? Os aspectos são esses que já estão descritos aí. Consulta pública. Além do processo de AIA, especialmente após a apresentação do EIA ao órgão ambiental, é como que faça contato com as partes interessadas no projeto, incluindo-se aquelas afetadas pela decisão. Algumas das etapas em que é comum contato entre agentes e processo da área são elaboração de termos de referência, fase de decisão sobre a necessidade ou não da elaboração do EIA e fase da produção do EIA. Entretanto, o mais comum é que essas consultas sejam realizadas mesmo após a conclusão desse estudo, uma vez que é nesse momento em que se tem uma visão mais ampla do projeto e de suas interações ambientais. Um dos principais instrumentos de consulta no processo de AIA são as consultas públicas. Isso, então veja, a participação do público, tá, no processo de avaliação de impacto ambiental, ela pode se dar em diversas fases do processo, tá? Desde lá da elaboração do termo de referência. Então, quando o órgão ambiental ele vai elaborar o termo de referência, desde aquele momento, a população, né, que eventualmente vai ser afetada, ela já pode começar a ser consultada, tá, para ajudar na construção desse termo de referência. Mas o que acontece geralmente é que a população ela só é consultada quando o processo já está no estágio muito mais avançado. Quando ele já está lá, o estudo ambiental já foi feito, o EIA e o RIMA já foram. Voltar atrás. Até tem, mas assim, fica um pouco mais complicado, né? Porque assim, imagina que a população ela dissesse assim, ó, tem um determinado elemento ambiental aqui na área da gente que ele é importante e que isso não tenha sido detectado pelo órgão ambiental, tá entendendo, Marcos? Aí o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, na consulta pública, depois do EIA-RIMA todo pronto, elaborado, vão detectar essa falha. Aí a equipe técnica, né, os consultores, eles vão ter que voltar para campo, eventualmente, para realizar esse levantamento. Então, assim, vai atrasar muito o processo. Então, o ideal era que já houvesse, desde o início do processo, esse contato com a comunidade. Mas, geralmente, isso não acontece. Tá? Até por questão de interesse mesmo, né? Do empreendedor e tal. Aí, geralmente, isso não acontece. Vai acontecer na fase que se chama, efetivamente, consulta pública, que é a hora que vai ter uma audiência pública, tá? Onde a população vai ser chamada a participar, né, os interessados, para fazerem críticas aos estudos e ao empreendimento. Um detalhe que eu quero deixar, que eu quero reforçar aqui, é porque eu acho que eu digitei errado. Como os termos são parecidos, eu acho que eu digitei errado. Ó. Aqui no final, onde eu marquei com um tracinho, deixa eu rabiscar aqui de novo. Aqui, ó, consulta pública, na verdade, pessoal, onde está escrito consulta pública, leiam como audiência pública, tá? Audiência, ou seja, aquele momento em que os técnicos, né, os consultores, eles vão apresentar o projeto e a população vai estar no auditório e tal, né, discutindo aquela questão, tá? Eu acho que eu fui na pressa ali digitando
E eu terminei colocando o mesmo termo aqui, consulta pública, né? E aqui embaixo também, tá? Na verdade aqui não seria consulta, seria audiência pública, certo? Aí desculpe esse lápis, eu vou corrigir no slide e depois eu vejo se mando de novo lá